Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta e vamos seguir no estudo do direito administrativo. Neste encontro, vamos falar de intervenção do Estado na propriedade privada. Antes, eu registro que o material de apoio já está disponível para você lá no portal, com destaque para o slide que está na nossa tela. Além disso, é importante a sua participação no grupo de WhatsApp e também nos fóruns semanais via AVA. Não deixe de participar, bacana? Vamos lá, primeiro slide. Vamos traçar algumas características iniciais que são importantes para o estudo do tema intervenção do Estado na propriedade privada. A primeira característica importante a ser identificada é a natureza da propriedade. Pessoal, a propriedade é uma garantia constitucional. Uma garantia constitucional. A Constituição fala, o artigo 5º, inciso 22, diz que é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Além disso, o legislador, no artigo 1228 do Código Civil, diz para nós que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Então, eu estou diante de uma garantia constitucional, para alguns a propriedade é até um direito natural, mas aqui no nosso contexto agora, sobretudo à luz da Constituição Federal, estou diante de uma garantia constitucional. Essa garantia, ela concede ao titular, ao proprietário, o poder, a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver. Além disso, eu tenho que ter em mente que essa utilização do artigo 1228 é, em regra, uma utilização exclusiva. Ou seja, o particular proprietário, ele utiliza com exclusividade o seu bem. É o caráter exclusivo da propriedade. Além disso, pensar na utilização do 1228 é pensar numa utilização livre, No exercício, o proprietário, quando lança mão de qualquer um desses poderes do artigo 1228, quando ele lança mão de qualquer uma dessas faculdades do artigo 1228, ele tem liberdade, é o caráter absoluto da propriedade. Dizer que ele tem liberdade, que ele utiliza como quer, que ele dispõe como quer, é dizer que a propriedade possui um caráter absoluto. Além disso, pessoal, ainda que o proprietário não lance mão de nenhum desses poderes, de nenhuma dessas faculdades, a propriedade ainda pertence a ele por tempo indeterminado, é o caráter perpétuo. Então, ainda que o proprietário não utilize a propriedade é dele por tempo indeterminado, esse é o caráter perpétuo da propriedade. Então, veja, eu tenho uma utilização que ela é exclusiva, o proprietário utiliza sozinho. Eu tenho uma utilização que ela é livre, absoluta, porque ele utiliza como quer. E eu tenho, claro que eu estou falando aqui utilização em sentido amplo, E eu tenho também uma noção de que, ainda que ele não utilize, a propriedade permanece sendo dele por tempo indeterminado, e aí eu tenho caráter perpétuo. Bacana? Então, caráter exclusivo usa sozinho, caráter absoluto utiliza como quer, e a propriedade, a manutenção da propriedade em favor do seu titular por tempo indeterminado, A propriedade ali em favor do seu titular, ela é por tempo indeterminado, ainda que ele não utilize, tá bom? Ele é titular dessa propriedade, ainda que ele não utilize por tempo indeterminado, é o caráter perpétuo. Bacana? Essas são as características iniciais no que diz respeito à propriedade, você já identificou. Então, eu estou diante de uma garantia constitucional, que concede ao seu titular aí o poder de usar, gozar, reaver, dispor da coisa. Existe uma liberdade no exercício dessas faculdades, aí eu tenho caráter absoluto. Existe uma exclusividade no exercício dessas faculdades, aí eu tenho caráter exclusivo. E a propriedade, ela se mantém na titularidade do seu dono por tempo indeterminado, ainda que ele não lance mão de nenhuma dessas faculdades, é o caráter perpétuo. Bacana? Essa é a nossa propriedade. De outro lado, pessoal, eu tenho a intervenção do Estado. Enquanto a propriedade é uma garantia constitucional, a intervenção do Estado é uma prerrogativa de Estado. E você sabe muito bem que as prerrogativas do Estado são lidas à luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Você sabe muito bem que nesse contexto o Estado está numa posição de superioridade em relação ao particular, em relação ao administrado. O Estado manda e cabe ao particular, ao administrado, apenas obedecer, Então veja, supremacia do interesse público, nos informando aqui a noção de intervenção como
prerrogativa, é uma prerrogativa. Significa dizer que a intervenção ela vai muitas vezes relativizar a propriedade enquanto garantia constitucional e até mesmo suprimir essa garantia constitucional, vai retirar essa garantia. Veja, é possível que, por força da noção de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou seja, prerrogativa de Estado, essa intervenção aconteça para limitar ou disciplinar. Então veja, você tem ali, olha, a sua casinha, né? Uma casinha aí bacana, e aí vem o poder público e diz assim: antes você utilizava como você queria, a utilização era livre, caráter absoluto. Agora não mais, você não vai utilizar mais como você quer, sabe por quê? Porque você não pode construir mais de 2 andares nessa região aqui. Então você tem a propriedade é sua, o espaço aéreo para cima, a parte do subsolo também, né? Em regra é assim, você utiliza lá para cima, utiliza lá para baixo, observando as regras aí próprias que regulam o exercício de direito de propriedade. Mas vem o poder público e diz o seguinte: não, você não vai mais construir para cima o tanto que você quer, porque aqui nessa área só pode construir até 2 andares. Veja que ele atinge e diz: você já não vai mais utilizar a sua propriedade como você quer. Ele está limitando e disciplinando. Ora, ele diz o seguinte: vou limitar e disciplinar alguns dos seus poderes lá do artigo 1228, no que diz respeito à exclusividade. Você não vai utilizar mais sozinho. Antes você tinha aqui a sua casinha bonitinha, né? E você utilizava sozinho. Mas a partir de hoje, eu vou usar aqui para passar as linhas de eletricidade. Vão passar lá atrás, no espaço que você não está usando. Eu preciso passar aqui para prestar esse serviço público. A rede de eletricidade vai passar aqui. Eu também vou utilizar a propriedade junto com você, diz o Estado. Então veja que ele está limitando, disciplinando. Você já não tem você não tem mais tanta liberdade e você não tem mais exclusividade nesses 2 exemplos que eu acabei de trabalhar com você, tá bom? Às vezes o Estado, no uso da sua prerrogativa, ao intervir, ele não vai disciplinar e limitar, ele vai retirar a propriedade. Às vezes o Estado identifica uma necessidade, utilidade. Por exemplo, ele vê aqui, ó, a sua casinha e pensa: é um ótimo lugar para construir uma escola, um hospital. Então, por uma utilidade ou necessidade ali de edificação de um prédio público, uma escola, um hospital, ele vai lá e retira a sua casa. Poxa, minha casa, demorei tanto para construir, fiz do jeito que eu sonhava. Você não pode fazer nada, você só tem que ceder. Professor, mas não é assim? Não, tem um procedimento, tem que indenizar. Nós vamos ver isso tudo. Eu só preciso que você entenda agora que é possível, apesar de ser uma garantia constitucional, o poder público, para atender o interesse coletivo, pode ir lá e retirar, porque eu tenho uma utilidade, necessidade que precisa ser efetivada, concretizada ali onde está o seu imóvel. O seu imóvel, a partir de pesquisas, levantamentos, foi identificado como sendo aquele que atende o interesse público no que diz respeito à utilidade e necessidade de edificação daquela escola, daquele hospital. Então, ele vai tomar o seu imóvel, vai retirar o seu imóvel. Às vezes, é um interesse social. Ele verifica ali no caso concreto que ele precisa fazer casas populares. E aonde está localizado o seu imóvel é o melhor lugar para fazer. Após os estudos de viabilidade, ficou comprovado que ali é o melhor lugar para atender o interesse público, interesse social de fazer casas populares. Ele vai tomar a sua casa, vai tomar o seu imóvel para fazer ali as casas populares, para construir as casas populares e atender esse interesse coletivo verificado no interesse social. Então veja que não se fala mais em limitar ou disciplinar, já fala em retirar o direito de propriedade. Bom? Já fala em retirar a propriedade para atender uma necessidade, utilidade ou interesse social. Bacana? Ou, pessoal, pode acontecer que você não esteja garantindo a função social da sua propriedade, você não esteja atendendo, melhor dizendo, a função social da propriedade. Você está deixando a sua propriedade abandonada, largada, né? Aí em alguns lugares, aqui no Brasil não acontece não, né? Só fora daqui, cheio de mato, né? Um ambiente propício para contextos de práticas criminosas, né? Também problemas de vigilância sanitária, porque proliferação de insetos e outros bichos, e está largado, abandonado, não está atendendo a função social. Aí o poder público pode, no primeiro momento, limitar ou disciplinar, dizendo: olha, dá um jeito, arruma isso aí, dê função social para a sua propriedade. Ele pode fazer isso, limitar e disciplinar e impor alguns atos para que você conserve o seu imóvel e dê ali a função social para o seu imóvel. Ou então ele pode
já que você não está garantindo a função, já que você não está atendendo a função social, para fazer garantir a função social, ele pode até lá e retirar o seu imóvel. Ele não vai nem limitar ou disciplinar alguma coisa, impondo algum comportamento. Ele vai logo e retira a sua propriedade. Isso pode acontecer também. Bacana? Então fique esperto, porque o interesse social no que diz respeito à função social da propriedade tem que ser atendido também, sob pena de o Estado, ora, disciplinar ou limitar alguns dos poderes do proprietário, né, para fazer valer a função social, ou então ele vai até retirar a propriedade para garantir a função social. Professor, mas é uma garantia constitucional. Pois é, mas a Constituição, quando diz que é uma garantia constitucional, não deixa de falar também que a propriedade tem que atender a sua função social. Bacana? Então tem que ficar esperto com isso aí. Então o imóvel não atende a função social, também pode ser objeto. Então aqui na tela o professor traçou algumas hipóteses em que eu tenho, né, as hipóteses, na verdade, que eu tenho de intervenção. Ora, o Estado limitando e disciplinando ali o uso, o exercício de alguns dos poderes do artigo 1228, limitando e disciplinando, né, atingindo aí a propriedade nesse sentido. Ora, o Estado retirando a propriedade por necessidade, utilidade, interesse social ou ainda por descumprimento da função social da propriedade. Bacana? Então veja, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A intervenção do Estado é uma prerrogativa do Estado que vai relativizar a propriedade enquanto garantia constitucional, ora para limitar e disciplinar, ora para retirar. Quando a propriedade ela é retirada, pessoal, quando essa intervenção ela se movimenta no sentido de retirar a propriedade, eu estou diante de uma intervenção supressiva. Intervenção supressiva, ela vai suprimir a propriedade. Lembra que a propriedade ela pertence ao seu dono por tempo indeterminado, ainda que ele não lance mão de nenhum dos poderes do artigo 1228, ainda que ele não utilize ali a sua propriedade, ela pertence a ele por tempo indeterminado, caráter perpétuo. Quando o Estado ele se movimenta numa intervenção supressiva para retirar a propriedade, ele atinge o caráter perpétuo da propriedade, ele atinge o caráter perpétuo. Aquela propriedade que antes era do seu dono por tempo determinado foi retirada, foi tomada dele, atingiu o caráter perpétuo da propriedade, e de maneira unilateral, foi imposto. Eu fui lá e tomei. Supremacia do poder, do interesse público sobre o interesse privado. Ele vai lá e toma, ele pega, é um ato unilateral, é um ato de império. Ele vai lá e determina, peguei, pronto, acabou. Atingiu o caráter perpétuo da propriedade. Bacana? Então, quando retira, e aí nós trabalhamos no slide anterior, né? Aqui, olha, casos de necessidade, utilidade, interesse social e talvez até de função social, é possível que haja aí uma intervenção supressiva retirando a propriedade. Nós vamos trabalhar cada caso, pessoal. Calma, a gente vai trabalhar, vamos estudar a fundo cada caso. Não precisa se preocupar. Agora nós estamos só, lembra? Identificando as características introdutórias que são importantes para o estudo. É só um aspecto introdutório, características importantes para o estudo do tema. Bacana? Se a intervenção do Estado é no sentido de limitar e disciplinar, então se eu estou aqui nesse contexto, olha, limitar e disciplinar, dizendo o seguinte, você não usa mais do jeito que você queria usar, você não usa mais livremente, né? Ou então ele diz, você não usa mais sozinho, lembra disso? Então, quando eu estou diante desse tipo de intervenção, eu estou diante de uma intervenção chamada restritiva, uma intervenção chamada restritiva, não retira a propriedade. Somente a supressiva retira a propriedade. A restritiva não retira a propriedade. A restritiva só limita, ela só disciplina, tá bom? Ela só disciplina, ela só limita. Ela só diz como, quando, ela diz como será o exercício daqueles poderes de proprietário. Bacana? Agora, ela não retira, a supressiva é que retira. A restritiva que retira a propriedade é uma supressiva disfarçada, tá bom? Fique esperto com isso aí. Então, quando eu tenho uma intervenção restritiva, não pode haver aí a supressão da propriedade, tá? A restritiva só vai limitar pontualmente ali o exercício de um poder ou outro do proprietário. Bacana? Fique esperto com isso aí. A restritiva, né, ela não retira a propriedade, você já sabe disso, ela atinge o caráter absoluto, ora ela atinge o caráter absoluto, né, como exemplo que nós usamos, né, ele não vai lá poder edificar quantos andares quer, ele não vai poder mexer na construção do jeito que ele queria, né, para cima e tal, não sei o que, está dizendo como, veja que eu estou atingindo o caráter absoluto, você não vai mais poder livremente construir aqui, ou então tem uma determinada área, ele diz aqui você não pode construir imóveis comerciais, só imóveis residenciais, também disse, né, ele
identificou ali de forma que aquele local não poderá ser, naquele local não poderá ser construído nenhum imóvel comercial, só imóveis residenciais. Então ele disse para nós qual é o tipo de imóvel a ser construído. Você não tem mais a liberdade de fazer com o seu imóvel o que você quer. Bacana? Bacana? Tranquilos? Seguindo, então é possível também que atinja o caráter exclusivo. Ele diz, lembra? Não vai utilizar sozinho, vou passar aqui a rede elétrica. Ou a doutrina também usa o exemplo de fixar placas de identificação, né? Um serviço público também é de identificação ali da rua, da estrada. Então vou fixar dentro do seu imóvel. Você não está utilizando mais o seu imóvel sozinho. O poder público também está lançando mão ali de uma área, de um espaço dentro do seu imóvel para atender um serviço público. Bacana? Então quando eu estou na supressiva, o caráter é perpétuo. Quando eu estou na restritiva, o caráter atingido, ora é o caráter exclusivo, ora o caráter absoluto. Bacana? Mas lembre-se, a restritiva, na restritiva não há a retirada da propriedade. Na supressiva há a retirada da propriedade. Legal, pessoal? Essas são as informações introdutórias, as informações iniciais, as características importantes para a compreensão do tema intervenção do Estado na propriedade. De um lado, revisão rapidinho. De um lado eu tenho a propriedade como uma garantia constitucional, né, que concede ao seu titular ali a faculdade de usar, dispor, gozar e reaver o seu bem, né, num contexto em que essa utilização ela é livre, daí o caráter absoluto, essa utilização, né, lato sensu, ela é exclusiva, ele utiliza sozinho, tá bom? E ela é perpétua, ainda que o particular não desenvolva nenhuma daquelas faculdades ali do artigo 1228, a propriedade continua sendo dele por tempo determinado, o caráter perpétuo. De outro lado, né, enquanto a propriedade é uma garantia material, de outro lado eu tenho a intervenção do Estado enquanto uma prerrogativa. Então logo a prerrogativa, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, impõe ao particular alguns comportamentos, né? Vai relativizar aquela garantia constitucional que é a propriedade. Ora, limitando ou disciplinando o seu uso, né, definindo ali como vai ser a sua utilização, atingindo o caráter exclusivo ou absoluto da propriedade, ora ele vai suprimir a propriedade, retirar a propriedade, atingindo o caráter perpétuo. Lembrando, sempre gosto de registrar, a intervenção restritiva não retira, ela só atinge o caráter absoluto ou exclusivo da propriedade, enquanto que a supressiva retira a propriedade, né? Caráter exclusivo ou absoluto é atingido na restritiva, enquanto que na supressiva é atingido o caráter perpétuo. Bacana? Tranquilos? Muito bem, pessoas, daqui a pouco a gente volta entendendo então cada uma das... Vamos falar primeiro de intervenção restritiva, e aí nós vamos falar, vamos ver cada uma das espécies de intervenção restritiva. Vamos estudar uma por uma num quadrinho bem resumidinho, bem objetivo, bem enxutinho, para ficar claro para você o conteúdo e você ter maior facilitação de absorção do conteúdo. Bacana? Eu volto já, não sai daí.